Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou Ana Beatriz Fux Anderson, sou a nova chefe do Sejur do HUGG Unirio EBSER. Eu já estou na empresa há um ano e, para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho de mim, das minhas experiências passadas, das minhas vidas passadas antes da EBSER, tá? Eu já fui, por muitos anos, inspetora de Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro. Depois, eu passei para delegado de Polícia Civil no Espírito Santo, onde eu fui uma delegada especializada em delegacia de mulher e crianças e adolescentes. Depois, por um breve momento, eu fui oficial da PM, aqui no estado do Rio de Janeiro, e depois vim para a EBSER, ok? Então, isso me dá bastante experiência para a gente falar do assunto de hoje, né, que são temas que estão serão sempre muito atuais, né? Mas hoje se fala muito mais disso do que antigamente, que é o assédio sexual e o assédio moral, ok? Hoje a gente vai poder falar um pouquinho de cada um, o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral, quais são suas diferenças, tá? O que você deve fazer, né? Quais são as consequências de sofrer um assédio, quais são as consequências de assediar alguém, quais são os cuidados que a gente deve tomar e quais são as prevenções que o hospital e a empresa devem tratar, ok? Então, eu vou começar pelo assédio sexual, tá? Para quem não sabe, o assédio sexual, ele é um crime, ele está previsto no nosso Código Penal, lá no artigo 216-A, em que ele fala o seguinte: constranger alguém, pode ser homem, mulher, enfim. A maioria das pessoas que sofrem esse crime são mulheres, mas homens também podem sofrer esse crime, tá? Constranger alguém para obter vantagem ou favorecimento sexual, óbvio, né? Se o nome é assédio sexual, ele tem que ter a finalidade de obter uma vantagem ou favorecimento sexual, e ele tem que vir, para ser crime, ele tem que vir de um superior hierárquico ou alguém que tem uma relação de ascendência sobre você, tá? E tem a ver com emprego, cargo ou função. Então, para ser crime mesmo, você tem que ter uma relação de chefia e subordinação, tá? Uma relação hierárquica, uma relação de ascendência. Pode ser empregador-empregado, pode ser alguém no cargo de chefia que tem um cargo comissionado, pode ser alguém que tem uma função no hospital, mas não tenha cargo, entendeu? Desde que tenha essa relação de superioridade, essa relação vertical. Mas hoje, claro, só lembrando que é um crime que tem uma pena prevista de 1 a 2 anos de detenção. Mas hoje se fala muito em assédio sexual genérico, né? Ah, isso é assédio sexual. A gente tem que diferenciar o que é assédio sexual mesmo, crime, e o que é o generalizado que as pessoas falam assédio sexual, ok? Quando você fala nessa relação vertical de ascendência, de superioridade hierárquica, você realmente está falando no crime, tá? Que isso vai envolver registro de ocorrência, vai envolver polícia, vai envolver toda uma investigação, a pessoa pode ser condenada. Então, você está falando de um assédio sexual vertical. Quando você fala em assédio sexual com relação a colegas de trabalho da mesma hierarquia que você, o meu colega de trabalho que senta na minha mesa do lado está me assediando. Claro, pode haver um assédio? Pode, mas esse assédio não é crime, né? Tipicamente falando, crime. Ele não vai ser condenado pelo crime de assédio sexual, porque ele não tem superioridade hierárquica, tá? Nesse caso, desse assédio sexual horizontal, porque são relações de colega de trabalho da mesma hierarquia, você tem outras medidas a tomar, a gente vai falar aqui, mas que não o crime em si, tá? Não o registro de ocorrência em si, a investigação policial em si, a condenação criminal em si, tá? Então, o que acontece? Você pode ter um assédio sexual por chantagem, né? O seu chefe chega para você e fala, vamos sair, mas tem que ser uma forma constrangedora,
tá? Não é constrangedora do tipo, eu fiquei com vergonha, ele falou, fiquei com vergonha, me constrangeu. Não é nesse sentido. É aquela forma de pressão mesmo, sabe? Aquela forma agressiva. Olha, você é muito bonita, vamos sair. Pô, sabe aquelas férias lá que você tanto quer? Quem sabe é a sua chance. Aquelas coisas assim, aquela chantagem, sabe? Que te condiciona e que te deixa com medo de perder o seu emprego, que te deixa com medo do tipo, caramba, esse cara tá me pressionando, eu tô acuada aqui no meu trabalho, eu não posso perder esse emprego, sabe? É aquela chantagem que arrisca o seu trabalho, sabe? Que arrisca a sua saúde mental, é aquela forma de chantagem. E quando a lei fala constranger alguém, claro, ela não constranger alguém não significa que você necessariamente vai usar de violência, tipo te colocar num canto e te imprensar contra a parede. Claro, isso pode acontecer, mas a lei não necessariamente obriga que aconteça dessa forma. Mas tem que ser uma chantagem que não basta ser a mera paquera, não basta ser aquela mera cantada do tipo, nossa, eu te acho tão bonita há tanto tempo, se você tiver disponível e se interessar, a gente poderia sair e tal. Porque isso é paquera. Paquera no ambiente de trabalho é uma coisa que sempre vai acontecer, é impossível de se evitar. Casais se apaixonam, né? Muitas pessoas se conhecem no trabalho, namoram, às vezes não dá certo, mas namoram, enfim. Quando você é receptiva àquela cantada, ou mesmo quando você não é receptivo, mas a pessoa entende que você não quer nada com ela e ela para, ok, normal, é da vida, né? Você conhecer pessoas e se interessar, mas saber respeitar o próximo. O assédio sexual começa a partir do momento que, vertical, quando eu falo assédio sexual, eu estou falando da relação de ascendência, tá? Ele começa a partir do momento que o seu chefe, a pessoa que tem relação acima de você, ela quer fazer de tudo para conseguir aquele favor sexual, aquela vantagem sexual, seja beijo, seja toque, seja qualquer outra coisa mais além, que ela se prevaleça do cargo dela, entendeu? Não necessariamente existe contato físico, como eu disse, mas é um constrangimento que vai além do embaraço, além daquela vergonha do tipo, caramba, meu chefe se declarou para mim, o que eu faço? Se ele souber te respeitar, mesmo você dizendo não, ok, normal, não teve crime nenhum. Mas se ele começar a partir daí, ser insistente, começar a te perturbar e você começar a ficar com medo do seu emprego, o que vai acontecer com você no futuro da empresa, no futuro do hospital, realmente isso pode ser considerado um crime, tá? Então, assim, quais são as consequências que podem acontecer quando ocorre um assédio sexual? Tá? Quais são as consequências? A consequência, obviamente, é um crime. Além de ser um crime na área penal, né, um crime na área administrativa, que ocorre mais no nosso dia a dia ali na empresa, no hospital. Pela CLT, a lei que rege nós, os empregados da EBSER, ela fala o seguinte, que esse tipo de comportamento, lá no artigo 482, lá na nossa CLT, ele vem dizendo situações que, se acontecerem, vão ensejar uma falta grave do empregador ou do empregado, que pode até dar uma demissão por justa causa, ok? Claro, você assediar alguém no seu ambiente de trabalho, a ponto de ser um crime, é uma falta grave. Mas ele é meu chefe, ele não vai ser demitido. Quem vai ser demitido sou eu, se não aderir aos apelos dele. Não tem problema. Existem outras formas de você contornar isso. Você tem o nosso regulamento de pessoal da EBSER, né? Ele vai prever algumas situações, né, que são puníveis, tem lá as penalidades, tem as faltas que são consideradas leves, médias e graves. Obviamente, se a CLT considera uma falta grave, no nosso regulamento vai ser considerado falta grave também, não faz sentido que não seja, até porque a gente tem uma lei que tem que obedecer, tudo bem? A nossa norma operacional de controle disciplinar vai prever penalidades. Você pode, o que acontece? Você pode
para facilitar a sua vida. Você pode pedir uma transferência de local de trabalho. Olha, eu não estou satisfeita aqui, eu não me sinto bem aqui por conta disso, eu quero ser removida desse lugar, eu quero trabalhar em outro lugar, eu preciso trabalhar em outro lugar, preciso me afastar desse lugar, me afastar dessa pessoa. Claro, transferência, eu digo ali dentro do hospital, de setor, de unidade, de andar, enfim. Mas se a coisa for tão grave a ponto de vocês não conseguirem ficar no mesmo hospital, tudo bem que a transferência de um hospital para o outro, a EBSER não prevê essa transferência com base em assédio sexual, mas a Justiça do Trabalho, ela, óbvio, ela analisando caso a caso, a pessoa entrando com uma reclamação trabalhista, é bem possível que o juiz, a depender do caso concreto, entenda que aquela pessoa realmente é necessário que ela se mude de hospital, que ela vá trabalhar em outro local e comece tudo do zero lá. É possível, tá? Apesar do nosso regulamento não prever, é possível. É possível também que você, na verdade, o que você tem que fazer? Você pode pedir, se você não está satisfeito mesmo, olha, eu estou desgostosa com o hospital, eu estou desgostosa com essa empresa, eu achei que fosse assim, estou me sentindo acuada, você tem o direito, obviamente, de rescindir o seu contrato, é chamado de uma rescisão indireta de contrato, você não vai pagar nada por isso, você inclusive recebe as suas indenizações, não é verdade? Recebe o que você tem a receber e vá tentar outro tipo de emprego. Claro, tem que ter muita coragem, né? Tipo, eu não quero esse emprego porque não caiu bem em mim e eu vou para outro. É possível, a CLT está prevê isso para você, é possível. Mas eu, sinceramente, não acredito que é o que vai acontecer no dia a dia, na normalidade das pessoas que sofrem esse tipo de assédio, ok? Então, assim, a gente deixa bem claro que as consequências, a pessoa que ataca a outra, né, assedia a outra, melhor falar assim, porque atacar lembra muito contato físico, né? A pessoa que assedia a outra, ela pode sofrer consequências de 3 esferas, tá? São esferas independentes entre si. A esfera penal, ela pode sofrer uma investigação e uma condenação. A esfera administrativa, porque ela vai sofrer lá os processos administrativos, né, para ser punida, pode até ser demitida, depender do caso, pode ser transferida, pode perder o seu cargo, enfim, uma série de problemas, uma série de problemas administrativos que a pessoa sofre por essa conduta inadequada no serviço. E você tem a responsabilidade civil também. Essa responsabilidade civil é você dar causa a um dano moral, né? Estou assediando uma pessoa, a pessoa me processou, eu tenho uma indenização a pagar com essa pessoa, né? O dano moral que ela sofreu de ser constrangida, a ponto de ficar acuada no serviço, isso gera um abalo psíquico na pessoa a ponto dela merecer ser reparada, né, por esse dano. E claro, por que não, um dano material também. Material como? No sentido que a gente fala material de quê? Olha, a pessoa ficou tão abalada que ela precisou procurar um psicólogo, ela está tomando remédio controlado, ela ficou ansiosa, ela está tomando vários remédios e isso custa caro. Então, eu quero uma indenização para cobrir todos os gastos que eu tive por esse ataque inadequado da minha chefia, por esse ataque inadequado que eu tive, ok? Por que não? Responsabilidades em 3 esferas diferentes, a pessoa pode se prejudicar aí muito, pensar 2 vezes antes de cometer esse ato inadequado no trabalho. Esfera penal, administrativa e civil, não vale a pena, ok? A pessoa que sofre esse assédio, se ela está acuada, ela está com medo, ela está desesperada, ela não sabe o que fazer, aqui a gente vai dar algumas dicas. Na verdade, o primeiro passo é não se calar, sempre, nunca se cale, porque você só piora o problema, né?
Às vezes uma resposta de um problema está ali do seu lado com uma pessoa que pode te ajudar e você está ali naquele furacão de coisas passando ali dentro e, enfim, poderia ser um pouco mais fácil, né? O fardo poderia ser um pouco mais leve. Na verdade, a gente incentiva a pessoa a sempre falar, nunca se calar, jogar para frente mesmo o que está acontecendo. Como? Olha, primeiro passo, tratando de crime, procurar uma delegacia, fazer um registro de ocorrência, contar tudo o que aconteceu, porque lá eles vão tomar seu depoimento, vai ser aberta uma investigação, a pessoa vai ser chamada, vai ser ouvida, depois isso tudo vai ser encaminhado ao juiz e dali vai começar um processo judicial, criminal. Se a pessoa no final ela for realmente culpada, ela vai sofrer uma condenação. É justo pelo que ela fez com você, claro. Mas eu tenho medo do que ele pode fazer. Não tenha medo. Muitas coisas continuam acontecendo no mundo porque as pessoas têm medo de falar, né? Às vezes você é uma vítima e quantas outras vítimas essa pessoa já fez por conta do silêncio, né? Não deixe que ele crie uma próxima vítima, que tudo termine com você. Não deixe que ele comece um outro caso de vitimismo após você, né? Não salve o próximo, né? E se salve também. Corte esse ciclo vicioso, né? Porque normalmente a pessoa que faz isso, você não é a primeira e não vai ser a última, ok? Como é que a gente consegue provas? Ah, porque ele me assedia só quando eu tô sozinha, porque ele não é bobo. Não tem problema. Hoje em dia com o celular tudo se grava, tudo se filma, fica bem mais fácil de conseguir provas. Aí vocês vão falar assim, ah, mas eu já ouvi dizer um boato aí que você produzir prova sem a outra pessoa saber é considerado prova ilícita e não vale de nada. Depende. Realmente, esse boato não é de todo mentiroso. Prova ilícita é quando você utiliza essa prova sem a outra pessoa saber para incriminar ela, mas no caso, aqui é diferente porque você é vítima, é a única forma que você tem de provar. Então, quando é a única forma que você tem de provar uma situação, a própria vítima, ela pode se utilizar desse tipo de prova. O Poder Judiciário entende que essa prova é legal, é válida. O que não pode é o Ministério Público, por exemplo, formular uma prova ilícita, porque tem outras formas do Ministério Público procurar obtenção de provas de formas legais. Agora, você sozinha, numa situação de vulnerabilidade, vítima, você pode produzir essa prova sim, ela é considerada válida e legal, ok? Então, o ideal é sempre que você grave, né, filme, ou então junte testemunhas. Ah, ele falou isso do lado de uma pessoa, a pessoa viu, ficou chocada. Arrole essa pessoa como testemunha, convença essa pessoa a te ajudar. Eu sei que muitas vezes a gente tapa o olho, finge que não vê por medo, mas foi o que eu disse um pouquinho mais atrás. Não se cale. Ajudar o próximo pode ser ajudar você amanhã, né? E claro, no âmbito administrativo, como é que a gente procede? Primeiro passo, a gente vai, se você for da sede, vá à DGP, não deixe de ir lá relatar o que aconteceu. Se você for de alguma das filiais, vá à DIVGP, a divisão, né, de gestão de pessoas, vá lá, converse, conte o que aconteceu, relate o seu caso. Dali eles vão tomar as providências. Você também tem a ouvidoria da sede, você tem a ouvidoria, cada hospital tem uma ouvidoria, cada filial da EBSER tem uma ouvidoria, ela está ali justamente para te ajudar, para ouvir o seu relato, dali dar andamento a futuros processos administrativos, dar andamento ao caso, para que chegue à superintendência, para que chegue ao diretor do hospital, para que providências sejam tomadas, para o caso justamente não morrer. O caso tem que ser jogado para frente, isso tem que ser combatido. Você também pode procurar, se você for, né, um empregado, você pode procurar o seu sindicato. O sindicato está ali para te ajudar também, ele vai tomar as providências dele. Você pode, claro, procurar uma superintendência regional do trabalho, ir lá relatar
Hoje em dia, pela internet, né, a maioria desses órgãos públicos tem ouvidoria, você relata o seu caso, você pode ir ao Ministério Público do Trabalho, pode, né, como eu disse novamente, ligar pela ouvidoria, todo o Ministério Público tem uma ouvidoria, todos os órgãos públicos, na verdade, têm uma ouvidoria. Então, hoje em dia, ficou muito mais fácil você relatar uma situação de assédio sem precisar sair de casa, com todo, em tese, o seu conforto e privacidade. Então, na verdade, essas são situações que você deve fazer, tá? Tanto no âmbito criminal, procurar uma delegacia, tanto no âmbito administrativo, existem várias formas de você contar o seu caso e levar adiante esse proceder. Mas eu digo a você que, claro, todo cuidado é pouco, porque isso nós estamos aqui dizendo em situações de pessoas que são vítimas. Mas a gente sabe que tem muita gente maldosa nesse mundo, tem muita gente que quer prejudicar o outro. Então, se eu não gosto do meu chefe e eu quero que ele caia, eu vou dizer que ele me assediou. Vai dar um trabalhão para ele se explicar, vai ficar mal na fita. Toma cuidado, não é bem assim. Existem crimes que você pode cometer por querer prejudicar alguém. Como, por exemplo, se eu relato um caso de assédio sexual, que em tese é crime, e digo que o meu chefe, fulano de tal, fez isso, isso e isso contra mim, e não for verdade, você, na verdade, comete um crime de denunciação caluniosa. Esse é o nome do crime, ele está lá no artigo 339 do nosso Código Penal. Ele tem uma pena alta, bastante alta, mais alta do que a do assédio sexual, tá? É uma pena de 2 a 8 anos, mais multa que você paga, simplesmente por dar causa à instauração de um processo criminal, de uma investigação policial, de uma ação judicial contra alguém que você sabe que é inocente. Então, se eu chego na delegacia e falo, olha, o meu chefe, fulano de tal, me assediou sexualmente, ele fez isso, 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 e for mentira, você comete um crime muito mais grave. Tome cuidado, é regime fechado, é penitenciária. Entendeu? É muito perigoso. Não queira prejudicar a sua chefia, não queira prejudicar o seu ambiente de trabalho dessa forma. Você vai ser preso, você vai perder o seu emprego. Ok? Você pode também cometer um outro crime, um pouquinho mais leve, mas também perigoso. Você pode cometer um crime contra a honra, que é a calúnia. A calúnia está lá no artigo 138 do nosso Código Penal. E ela diz que o fato de você imputar alguém, na verdade, o seu chefe, né? Citar nomes, imputar alguém um fato que você sabe que é falso e é definido como crime, por exemplo, assédio sexual, se eu não chegar a registrar, ir lá na delegacia registrar ou mover a máquina pública, apenas chegar e falar, sair espalhando, porque o meu chefe, fulano de tal, fica dando em cima de mim, olha, ele fica me chantageando, me constrangendo. O fato de você espalhar, vamos dizer assim, essa fofoca por aí, e isso não for verdade, você comete um crime contra a honra dessa pessoa, tá? E você pode ser presa, uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E claro, além disso, sofrer todos os procedimentos administrativos, corre risco de perder o seu emprego, corre risco de pagar uma indenização altíssima para essa pessoa. Então, assim, tomar muito cuidado, porque a lei, ela protege a gente do assédio sexual, protege, né, as pessoas, o homem e a mulher, do assédio sexual, mas também protege a pessoa para que ela não seja vítima de um assédio mentiroso, né? Vamos dizer assim, um assédio sexual reverso, vamos botar assim, né? Porque eu posso chegar e falar que alguém me assediou, isso é mentira, e eu complico muito a vida dessa pessoa, eu não posso sair ilesa por isso. Eu tenho as minhas contas a pagar, né? Eu tenho
Eu vou responder por um crime, eu vou responder administrativamente, eu vou responder civilmente. Então, a tomar muito cuidado, tá? Não é só dizer que foi vítima, combinou com alguém e essa alguém é sua testemunha falsa, achando que você vai se livrar de uma chefia que você não gosta. Enfim, é muito perigoso, né? A coisa pode se reverter contra você. Claro, só se você estiver mentindo, né? Se você estiver falando a verdade, não tenha medo, pelo amor de Deus, tá? Agora, medidas de prevenção. O que o hospital, o HUGG, o que a empresa EBSER podem e devem fazer para combater esse tipo de situação no local de trabalho? Claro, primeiro, eles devem informar a gente, informar os pacientes, informar os alunos, informar a todos do hospital, a todos da empresa, o que é o assédio sexual, o que é o assédio moral, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quais são as diferenças, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu estou batendo bem primeiro no assédio sexual, tá? A EBSER tem 2 cartilhas que a gente pode disponibilizar. Ela, na verdade, já está disponível na internet, é só você colocar lá no Google, você acha, não tem dificuldade. Coloca assim, assédio sexual EBSER, você vai achar. É uma cartilha que fala direitinho de tudo que é assédio sexual, o que você deve fazer. Tudo que foi falado aqui, lá na cartilha tá sendo explicado. E na cartilha do assédio moral também. A EBSER também tem uma cartilha do assédio moral para te ajudar e te informar, para você ficar ciente do que é e o que não é considerado assédio. Claro, a EBSER também deve, o hospital também deve tomar medidas de prevenção. Essas medidas de prevenção, né, claro, conta como ouvidoria, conta com medidas de prevenção, palestras, que é o que ocorre aqui, trabalhos de conscientização, enfim, tudo de forma a prevenir que esse tipo de coisa aconteça no seu local de trabalho. E claro, né, relação de respeito, você precisa construir uma relação de respeito mútuo no seu local de trabalho para que tudo saia às mil maravilhas. O seu local de trabalho não pode ser um campo de batalha. E claro, se a coisa já aconteceu, é obrigação da empresa, obrigação do hospital apurar e combater esse tipo de situação. Apurar com processos administrativos, apurar com penalidades, né, com sanções, para que não fique, para que não passe em branco, né, que sirva como medida sancionativa e sirva como medida de prevenção para que novos casos não aconteçam, sirva de exemplo para que novos casos não aconteçam. O desencorajamento, né? Você vendo o outro sofrer uma medida sancionativa, né? Sancionadora, desculpa, você vendo o outro sofrer uma medida sancionadora, serve muito ainda, né? Para desencorajar o próximo a fazer esse tipo de coisa. Enfim, aqui a gente termina com o assédio sexual. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho, demorou, mas eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre o que é o assédio. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente tenta responder, faz uma nova live, tenta, com perguntas e respostas, tentar salvar as dúvidas de vocês, ok? Agora a gente pode falar um pouquinho do assédio moral, para depois a gente diferenciar um assédio do outro. Então, vamos lá. Procurando uma nova cartilha da EBSER sobre assédio moral, a gente vai achar o seguinte: o assédio moral, né, diferente do assédio sexual, ele não é considerado crime, tá? A legislação brasileira não tem uma lei própria sobre assédio moral, né? É uma coisa muito nova, na verdade. Né, os órgãos públicos, né, a gente começou a se atentar para esse fato de assédio moral bem recente. Não se falava nisso. Sempre houve, mas não se falava nisso. Então, assim, como é que a gente sabe o que é assédio moral? Eu só ouço falar, não sei o que é, eu não sei. Então, assédio moral é o seguinte: é toda conduta reiterada, tem que ser uma conduta reiterada, não pode acontecer uma única vez. Tá? É uma coisa constante, é uma coisa frequente, é uma conduta que ela é frequente, ela é abusiva, ela é intencional, a pessoa faz de propósito
no ambiente de trabalho, com a finalidade de quê? De diminuir a pessoa, de humilhar, de constranger, de desqualificar aquela pessoa ou até mesmo um grupo de pessoas. Sabe aquela implicância reiterada, aquela implicância, né, do tipo, aquela pessoa não gosta de mim, só fala mal de mim, só fala mal do meu trabalho, me exclui de todos os grupos de trabalho, tudo que eu faço me critica, nunca tá nada bom. Claro, tem que tomar cuidado, porque assim, críticas no trabalho sempre vai haver. Críticas construtivas, às vezes desentendimentos dentro da normalidade vão haver, né? Eu fiz um trabalho que meu chefe ou meu colega que não gostou, que realmente eu atrapalhei tudo, ou desculpa. Claro, isso ocorre. Mas o que eu estou querendo dizer, sabe aquela picuinha, aquela coisa assim, eu fiz o melhor de mim, eu fiz tudo certo, era um trabalho que merecia, sabe, parabéns, era um trabalho que merecia ser enaltecido e a pessoa não colocou nem meu nome ali, sabe? Falou que foi ela que fez, não colocou meu nome, eu não recebi o crédito por isso, eu nunca recebo crédito por isso. Aquela pessoa me xinga, diz que eu não sirvo para nada, que eu sou burra, que eu não devia estar ali, o que eu estou fazendo ali, que deve ter passado colando no concurso, sabe? Coisas desse nível. Enfim, isso é assédio moral, tá? Claro, o que isso causa na pessoa? Óbvio, você está num ambiente de trabalho péssimo, né? Você começa a ficar depressivo, você começa a ficar triste, você começa a acreditar naquelas verdades, a sua saúde mental vai por água abaixo, né? Você perde sua própria confiança, você fala, caramba, será que realmente eu não sei fazer isso? O que está acontecendo? Será que eu não sou boa pessoa? Todo mundo se afastou de mim, todo mundo fala mal de mim, você começa a acreditar. Né? Você começa a acreditar, achar que você realmente não vale nada, você começa a achar que você não é boa o suficiente e você começa a se diminuir, enfim, você se sente muito mal, sua saúde mental vai para o espaço, seu ambiente de trabalho vai para o espaço, você se sente mal ali trabalhando, enfim. Claro, isso ataca a sua dignidade, o assédio moral ele é considerado uma violação de direito fundamental, porque ataca a dignidade da pessoa humana, ataca a saúde mental, ataca tudo que você pensa sobre si, né? É uma violação de dignidade. Não há crime para isso ainda, mas é bem sério, né? Isso mexe com direitos fundamentais, mexe com direitos constitucionais, né? A saúde mental, a saúde no seu ambiente de trabalho, mexe com direitos sociais em relação ao trabalho. É bastante grave. E claro, como é que isso pode acontecer? A pessoa, como eu já disse, ela pode ser xingada, a pessoa pode sofrer violência, sabe aquele famoso pescotapa? Você é burro mesmo, não serve para nada. Isso é uma forma de assédio moral, né? Claro, há brincadeiras e brincadeiras entre colegas e chefias, tudo depende da intimidade, tudo depende da entonação, tudo depende da intenção, como eu disse lá em cima, lá atrás, né? Uma conduta, ela tem que ser uma conduta dolosa, uma conduta maldosa, uma conduta intencional, né? Aquele tom jocoso, aquele tom de brincadeira não conta como assédio moral. Tudo depende da intimidade que você tem com a pessoa que está trabalhando ali. Mas, claro, o famoso pescotapa, você é muito burro, xingamento, aquela degradação de condição de trabalho. Para os outros, cadeira nova, móvel novo, ar-condicionado novo, e você tá ali, ó, naquela sala velha, mofada, na cadeira rasgada. E, poxa, às vezes é uma pessoa que tem condição, né? É porque a gente pensa muito em chefe, mas não necessariamente é chefe, tá? Mas a gente pensa, vou dar o exemplo do chefe, que é mais fácil de visualizar. Poxa, o chefe tem condição de bancar um ambiente de trabalho legal para todos, mas só não faz para você. Por quê? Porque ele quer te isolar, porque ele quer ali, ó, que você fique mal no seu próprio ambiente de trabalho. Isso é um assédio moral, tá? Quando a pessoa te isola, chama todo mundo para uma reunião, você não, porque você não vai entender nada, você é muito burro. Caramba, isso é assédio moral, entendeu?
São formas, né? Exemplos de assédio moral. Elas podem acontecer de muitas maneiras. De maneiras verbais, de maneiras escritas, de maneiras físicas, né? Chegando até realmente à agressão. E falando de assédio moral, como eu tinha dito no assédio sexual, para caracterizar crime tem que ter relação de ascendência. No assédio moral você não precisa disso, porque não é crime. Claro, são faltas, depois a gente vai explicar melhor, são faltas administrativas, são faltas cíveis, mas criminal não é. Então você não necessariamente precisa dessa relação de ascendência. Então você pode ter um assédio moral vertical, né, de cima para baixo, chefia, subordinado. Claro, é o mais comum? Acredito que sim, é o mais comum, é o mais fácil de visualizar, tanto é que está em todos os exemplos. Mas você também tem o assédio horizontal, que é aquele de colegas de trabalho. E esse exemplo é mais fácil de visualizar, por exemplo, no isolamento, né? Você trabalha com uma equipe de 10 pessoas, todo mundo te isolou. Todo mundo fala mal de você, todo mundo ri de você, todo mundo te sacaneia, todo mundo faz reunião e não te chama, todo mundo te deixa de fora dos trabalhos, às vezes você tem um trabalho em dobro, porque ninguém te repassa informação, tudo corre contra você. Isso é uma forma de assédio moral, tá? Ninguém é obrigado a gostar do outro, mas é obrigado a tratar com respeito no ambiente de trabalho e é obrigado a cooperar no ambiente de trabalho. Claro, vocês são colegas de trabalho. Tanto é que colega é colega, amigo é amigo, mas o ideal é que não se faça isso, até porque, né, você vai gerar um assédio moral aí e vai sofrer consequências de bobeira. E, por último, você também tem um assédio moral ascendente. Sim, de baixo para cima. Chefe também sofre assédio moral. Subchefe também sofre. É mais difícil? Pode ser. Não é o que se vê no dia a dia, mas acontece. Por exemplo, você é o novo chefe de um setor e ninguém gosta de você, todo mundo preferiu o chefe antigo, então a gente vai fazer de tudo para tudo dar errado para você ser considerado um mau chefe, para voltar a chefe antigo ou então trocar de chefe, porque a gente não foi com a sua cara, a gente não gosta de você. E aí você contribui para que tudo dê errado na vida de trabalho dessa pessoa, isola aquela pessoa, não repassa informação, e isso é grave, isso é considerado assédio moral, sim, de baixo para cima, tá? Enfim, quais as consequências de quem faz o assédio moral? Consequências é bem parecido com aquelas consequências do assédio sexual, tirando a parte criminal, tá? Pode ser considerado crime? A depender do assédio moral, sim. Nem todo assédio moral é criminoso. Exemplo de que podem ser crime. Se você comete uma violência contra a pessoa física, claro, vai ser um crime de lesão corporal, a depender da lesão, né? Se você começa a soltar boatos sobre aquela pessoa para que ela se dê mal no trabalho, não necessariamente crime, mas boatos. Ah, aquela pessoa ali, ó, ela fez aquele processo ali todo errado, fez aquilo ali, aquele projeto que ficou um lixo, não era assim, nossa, acabou com a vida do hospital, acabou com a empresa, aquilo ali deu um prejuízo. Isso pode ser considerado um crime de difamação, crime contra a honra. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente espalha, no que a gente fala, porque se for mentira, a consequência pode ser um crime, sim. Pode ser um crime sexual? Pode. Assédio moral pode ser um assédio sexual. Claro que pode, porque você pode fazer com que o assédio moral seja uma violência sexual, encosta a pessoa na parede e dá um beijo nela, né? Pode ser um assédio moral? Sim, pode ser considerado dentro de um contexto próprio, pode ser considerado. Então, assim, nem todo assédio moral é crime, mas algumas condutas podem ser consideradas sim. No âmbito da CLT, também considerado falta grave.
tá? Considerado falta grave, e por ser considerado falta grave, pode ensejar, sim, uma demissão por justa causa. Então, aqui é mais fácil a gente observar uma demissão por justa causa, porque não necessariamente é o chefe que faz isso, né? Um empregado pode cometer assédio moral contra o seu colega, pode cometer assédio moral contra o seu chefe e pode ser demitido. Claro, vai sofrer todo um processo administrativo antes, com um contraditório, uma ampla defesa, mas é bem provável, porque por se tratar de uma falta grave, tome cuidado, é provável que você acabe perdendo seu emprego por bobeira. E claro, assim como um assédio sexual, você tem 3 esferas responsáveis. De responsabilização, você tem a esfera penal, que pode ser crime, não necessariamente é crime, como é no assédio sexual. Você vai sofrer responsabilidades administrativas, óbvio, né? Vai sofrer todo um processo administrativo, vai ter dor de cabeça, vai poder perder o seu emprego, sofrer, né, alguma advertência, sofrer um TAC dentro da EBSER. Isso pode te gerar alguns problemas para progressão, isso pode te gerar uma série de problemas que não precisava passar por isso. E na esfera civil, claro, assédio moral gera dano. Oh, desculpa, assédio moral gera dano moral. Assédio moral gera dano, sim, gera dano moral por violar a dignidade da pessoa humana. Claro, vai depender do tamanho do dano moral, depender do caso concreto. O valor vai depender do caso concreto, isso tudo vai ser analisado pelo juiz. Pode gerar dano material? Pode gerar dano material. Como eu disse lá no assédio sexual, a sua saúde mental ficou tão ruim, que você precisou procurar um psiquiatra, um psicólogo, precisou procurar ajuda especializada, está tomando vários remédios, você não tinha condição de pagar tudo isso naquele momento, você pode repor os danos materiais que você teve por conta disso, claro que pode. Mas, novamente, como eu digo, toma cuidado, não é só simplesmente você chegar e falar, eu sofri um assédio aqui do meu colega, eu não gosto do meu colega, eu vou falar que eu sofri um assédio moral, porque aí ele vai embora, ou então ele é transferido, ou eu sou transferida, e não quero trabalhar com ele. Toma cuidado, porque se você imputar um fato a alguém que você sabe que é mentira, não necessariamente crime, mas que você sabe que é mentira, você comete um crime contra a honra daquela pessoa. Você pode sofrer um processo de difamação, um processo criminal. Você comete o crime de difamação, está lá no artigo 139 do nosso Código Penal. E a pena vai de 3 meses a 1 ano, mais multa. Não vale a pena, sabe? Querer se livrar do coleguinha, querer se livrar do chefe, ou o chefe querer se livrar do empregado dessa forma. Né? Se não está legal, senta, conversa. Enfim, procura comissão de relação de trabalho, procura mediação, procura todas as formas lícitas e pertinentes para tentar salvar essa situação, porque você chegar e mentir sobre a outra pessoa não é legal, a consequência pode se reverter contra você, ok? E, novamente, o que o HUGG e a EBSER devem fazer para combater? O que nós devemos fazer para combater? Claro, novamente, prevenção, atuar em prevenção e informação, as nossas palestras, essas cartilhas, né, tentar ajudar sempre disponibilizando meios, como ouvidoria, procurar disponibilizar sempre o nosso ouvido, procurar disponibilizar a pessoa, deixá-la desabafar para ela não se calar. São situações que geram um incômodo interno muito grande e a pessoa ela não sabe o que fazer. Às vezes o fato dela extravasar, contar para alguém, desabafar, isso já ajuda, ilumina a cabeça da pessoa, né? Poxa, por que você não procura ouvidoria? Vai lá, conversa e tal, não tenha medo, a ouvidoria está ali para isso, os meios de combate estão ali para isso, não vai se voltar contra você, a não ser que você esteja mentindo, não vai se voltar contra você, fica tranquilo, nada de ruim vai te acontecer. A gente está aqui para ajudar. Enfim, a diferença, então,
né, já tendo falado um pouco de assédio, já tendo falado um pouco de assédio sexual e moral, a diferença é, o assédio sexual está mais ligado a crime, ligado a, como o próprio nome diz, a sexualidade, relação de ascendência hierárquica. E o assédio moral não, o assédio moral ele está ligado àquele desgaste que você tem no seu trabalho, de ser assediado, de ser menosprezado, de ser espizinhado, criticado, e nada tá bom, e tá tudo ruim, você não serve para nada, sabe? O assédio moral é mais ligado a esse ambiente mental, né? E o assédio sexual, como o próprio nome diz, é mais ligado à parte sexual da coisa, já é crime, já é uma forma agravada de assédio moral, por assim dizer. Ok? Eu espero que eu tenha me feito bastante clara, senão eu estou aberta, o Sejur está aberto lá para qualquer dúvida, qualquer coisa é só me procurar a DivGP, procurar a ouvidoria. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado e contribuído um pouquinho para esclarecer a cabeça de todos vocês. Obrigada por ter assistido. Bom dia, meu nome é Gisele, eu sou enfermeira, pós-graduada em Gestão Microrregional em Saúde e Auditorias em Saúde. Já tenho um tempo trabalhando com coordenação da atenção primária e atualmente eu estou como ouvidora do Hospital Universitário Gafrey. E também sou autoridade de monitoramento da Lei de Acesso à Informação no hospital. Dando continuidade à palestra já ministrada pela doutora Ana Beatriz, eu estarei passando as informações de como você pode executar a sua manifestação e a sua denúncia dentro do hospital. Dentro do material vai ter um pequeno slide onde eu vou estar resumindo esse processo do processamento da denúncia e como que ela funciona dentro do hospital e em âmbito da rede EBSER. Então, onde posso fazer a minha denúncia de assédio moral ou sexual? Existem 3 meios de se realizar a denúncia dentro do hospital e da rede de ouvidorias EBSER. Pelo Fala BR, que é o sistema de ouvidorias integrado ao Ministério... o Fala BR, que é o sistema de ouvidorias, que é um sistema integrado com a Controladoria Geral da União, que você faz a sua manifestação e vai chegar aqui dentro da nossa unidade, onde nós vamos fazer a avaliação. Se você tiver dificuldade de utilizar o Fala BR, você também pode encaminhar um e-mail para a nossa ouvidoria, que é ouvidoria.hgg@ebser.gov.br, ou de forma presencial. Só lembrando que nesse período de pandemia, os atendimentos presenciais estão limitados, não estão parados, mas estão limitados devido ao trabalho da equipe da ouvidoria em outros setores, dando apoio de estrutura em outros setores. Mas, agendando, a gente pode estar fazendo esse atendimento presencial. Então, qual é o papel da ouvidoria? A princípio, a ouvidoria é o espaço de acolhimento para receber, examinar e encaminhar aos setores competentes todas as sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, podendo gerar informações com o objetivo de aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da organização, no nosso caso, dentro do HOGG. Então, como o papel da ouvidoria é intermediar e fazer a interlocução do usuário ou do profissional com a nossa direção, então nós somos responsáveis por receber as denúncias no cunho de assédio, tanto sexual quanto moral. Então, vamos entender um pouquinho qual o papel da ouvidoria nas denúncias de assédio moral e sexual. Quando chega uma denúncia para a ouvidoria com o perfil de assédio, o ouvidor, que nesse momento sou eu, tem que fazer uma análise prévia dessa manifestação. E o que eu vou avaliar nessa manifestação?
A primeira coisa que eu vou avaliar é se existem os indícios mínimos, elementos mínimos necessários para que se possa dar prosseguimento. E quais seriam esses indícios mínimos e elementos mínimos necessários? A materialidade, o fato bem detalhado e uma autoria. Sem esses elementos mínimos, nós não podemos continuar o processo da denúncia. Por quê? Porque quando a gente fala em assédio, a gente tem o assediador e o assediado. E para que se possa fazer o trabalho de investigação ou de tentar resolver esse problema da melhor maneira, a gente precisa ter acesso às duas partes da história. Então, se chega uma manifestação dentro da ouvidoria e que não tem a materialidade, os fatos bem descritos e a autoria, nós não podemos continuar com essa manifestação. Então, automaticamente, essa manifestação vai ser arquivada. Então, o que pode acontecer? Caso a manifestação ela chegue incompleta, ou seja, faltando algum fato, alguma informação que seja colocada, que não seja clara, do suposto assédio, a gente vai pedir, solicitar a esse manifestante, ao denunciante, uma complementação. Todo esse processo da solicitação da complementação é feito através do Fala BR, onde a pessoa vai receber um número de protocolo. Esse número de protocolo é o número que essa pessoa utilizará para fazer o acompanhamento da sua manifestação e do próprio processo, se for gerado. Então, o Fala BR encaminha para essa pessoa um pedido de complementação. O próprio sistema, ele permite que a pessoa tenha até 30 dias para complementar as informações. Se a pessoa, o denunciante, ele não se manifestar nesse período de tempo, o próprio sistema vai fechar a manifestação e essa denúncia será encerrada. Agora, se a pessoa ela conseguir complementar as informações dentro desse período, aí nós vamos dar os próximos andamentos. Então, como eu já disse no slide anterior, a denúncia incompleta, se o denunciante não realizar a complementação em tempo hábil, o próprio sistema Fala BR fechará a demanda, devido à falta de requisitos mínimos. Mas aí a denúncia chega completa, ou seja, ela chega viável para fazer o tratamento. A ouvidoria vai avaliar, vai ver se tem os requisitos mínimos. Tem o requisito mínimo? Ok. Então, a gente pode preparar essa manifestação para encaminhar para a Comissão de Mediação e Conflito, uma comissão que foi criada pela Rede EBSER para que ela possa intermediar e fazer a interlocução do tratamento dessa denúncia. Primeiro, como a doutora Ana falou na palestra anterior, para ver se realmente se trata de um assédio, para ver se realmente se configura assédio, ou se às vezes é um conflito que existe entre as pessoas daquele setor, entre duas pessoas. Então, a comissão ela vai fazer essa análise, mas só frisando que a comissão ela só pode trabalhar caso as duas partes envolvidas elas aceitem participar pela comissão de mediação. Caso uma das partes não aceite, aí tudo muda e a gente não pode dar tratamento para essa denúncia da forma mais amigável, vamos dizer assim. Então, a ouvidoria mandou para a comissão de mediação. Se a comissão vai chamar os envolvidos, primeiro vai ter o ok, se eles têm interesse de participar da mediação. Os envolvidos tendo interesse de participar da mediação, aí eles vão fazer um contrato de mediação. Esse contrato de mediação é o quê? É um acordo que as partes vão firmar entre elas, no caso do assédio moral, tá? E que elas vão tentar resolver um conflito que foi evidenciado na conversa durante a comissão. Então, esse caso é para assédio moral, tá? A ouvidoria, no caso, que encaminha uma manifestação para a comissão e as partes não aceitam a mediação. Então, o que vai acontecer nesse caso? Quando as partes envolvidas elas não aceitam realizar a mediação de uma forma amigável,
volta para a ouvidoria essa manifestação, essa denúncia, e a partir que ela retorna, nós encaminhamos para a gerência responsável e ela vai passar pela norma operacional de controle disciplinar, ou seja, vai seguir os trâmites que se encontram na norma operacional de controle disciplinar hoje, que dependendo do fato e dos fatos levantados, a gerência ela vai poder ter 3 posições, ou um rito sumário, ou um termo de ajuste de conduta, ou mesmo um processo administrativo sancionador. Isso vai depender do que está inserido na manifestação, o que está inserido na denúncia, o que foi levantado de fato, para que o gerente ele possa se direcionar para melhor decisão em cima dessa denúncia que foi realizada. Lembrando que o que modifica no caso do assédio sexual? O assédio sexual ele vai culminar no mesmo trâmite. A diferença é que, como a doutora Ana falou, por ser também um crime, é necessário que a pessoa ela tenha em mãos, para poder começar a denúncia, o boletim de ocorrência do fato. E tudo que ela tiver de provas, ela vai estar inserindo dentro dessa denúncia para que a gente possa montar uma equipe de investigação e ser investigado todas as informações passadas por esse funcionário, esse servidor, tá bom? Todo esse trâmite ele pode ser feito por qualquer pessoa que esteja dentro do nosso hospital, porque nós hoje temos 2 vínculos e que acabam se tornando 3, porque nós temos RJUs, que são os servidores públicos, que são ligados à Unirio. Nós temos funcionários EBSER, que são empregados públicos, que estão ligados diretamente à empresa, mas prestando serviço aqui dentro do hospital. E nós temos também um grupo bem significativo de terciários, de terceirizados. Então, esses terceirizados também, eles podem utilizar o serviço da ouvidoria, mas no caso do terceirizado, a denúncia ela vai ter que ser compartilhada com a empresa, porque muitos dos fatos é a empresa que vai ter que resolver, não diretamente o hospital. E lembrando que nós somos um hospital universitário, nós temos o rol de professores e de alunos, tanto pós-graduandos que estão executando algum trabalho dentro do hospital, como também os residentes. Então, todos esses usuários, essas pessoas que utilizam o serviço de forma a oferecer o serviço para o público, ele pode estar utilizando esse mesmo caminho, esse mesmo fluxo para se manifestar. Atualmente, o nosso hospital ele teve um número bem significativo de demandas e denúncias acerca do assédio moral. Nós não tivemos efetivamente nenhuma denúncia específica de assédio sexual, mas nós já tivemos diversas sobre assédio moral. E o que foi observado que muitas das denúncias que vêm dizendo assédio moral, após passar pela comissão, a gente observa que são conflitos interpessoais, sendo que alguns conseguem se resolver amigavelmente e outros, infelizmente, a gente tem que dar um trâmite, um outro encaminhamento. Mas o fluxo hoje no hospital é esse. E os contatos, para que você tiver alguma dúvida, ou você quiser fazer sua denúncia, quiser se manifestar e quiser conhecer mais um pouquinho sobre como utilizar o Fala BR, como utilizar o serviço de ouvidoria, nós vamos deixar alguns contatos. O e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria.hgg@ebser.gov.br, que é um e-mail geral, que os funcionários que fazem parte da ouvidoria têm acesso, e tem o meu e-mail particular da ouvidoria, que são casos que eu falo que as pessoas podem estar mandando para mim coisas mais sigilosas ou que as pessoas ainda não querem que outras pessoas vejam. Então, pode estar mandando para Gisele, 2ls.martins@ebser.gov.br. Todas as manifestações que chegam por e-mail ou pelo sistema Fala BR, nós respondemos, tá, gente? Não tem nada que fica sem resposta. É claro que nós temos um prazo, a nossa equipe é bem reduzida, então a gente tem um prazo para responder todas as demandas. O sistema, a própria legislação que fala sobre ouvidoria mesmo, dá um prazo de 20 a 30 dias, então a gente está sempre dentro desse prazo.
Atualmente, a ouvidoria do HUGG tem um prazo de resposta de 5 dias úteis, então pode ser que a gente demore um pouquinho mais, mas geralmente as respostas são bem rápidas. E também nós temos o telefone de contato, que é o 3872-7166. Esse telefone, como eu disse que nós estamos fazendo o atendimento presencial de forma limitada, às vezes vocês vão tentar ligar e não conseguem falar com esse número, mas o ramal dentro da instituição é 7166. E recordando, nós temos o Fala BR, que é uma página ligada à CGU e que nós temos o acesso quando essa manifestação chega, e você pode entrar, coloca lá na sua barra lá de endereço, falabr.cgu.gov.br. E você, quando fizer seu cadastro, você coloca que você está fazendo uma manifestação para o Hospital Universitário da Freire Guime, porque a sua manifestação chegará para a nossa ouvidoria. Ah, tenho dificuldade, não lembro desse endereço. Coloca no Google e coloca ouvidorias, que aí vai aparecer esse link que eu acabei de descrever para vocês, tá? Espero ter sido clara, estou à disposição para qualquer dúvida, sanar qualquer dúvida que vocês necessitem. E colocar a ouvidoria como um canal aberto para toda pessoa que está trabalhando aqui dentro do hospital, ou usuário, ou estudante, ou funcionário, ou servidor, ou terciário, tá bom? A ouvidoria está aberta para vocês e é o canal que você pode se manifestar. Muito obrigada pelo convite e espero ter sanado as dúvidas. Bom dia.